Juro que naquela manhã até o ar parecia diferente, pesado, como se algo invisível pairasse pelo cômodo, e ninguém tinha coragem de dizer em voz alta o que era. A árvore de Natal piscava tímida num canto, com os mesmos enfeites cansados de sempre. A lareira estalava, e o cheiro dos rolinhos de canela invadia o ambiente. Mas, por baixo de todo aquele calor aparente, havia um frio que não vinha do inverno lá fora. Era aquele tipo de frio que só existe quando você sabe, no fundo, que está prestes a ser lembrada de qual é o seu lugar na hierarquia da sua própria família. Minha mãe estava lá, parada com seu hobby de veludo vermelho, sorrindo como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Os olhos dela brilhavam de orgulho enquanto entregava para minha irmã Jenna uma caixinha embrulhada em papel dourado, com uma fita de cetim delicada. Vi Jenna rasgar o papel com aquelas unhas sempre impecáveis. Antes mesmo de ver o que tinha dentro, sua boca já se formava num exagerado meu Deus. Ela sempre fazia isso, dramatizava cada momento como se estivéssemos num filme brega de Natal, com câmeras imaginárias rodando. Dentro havia uma chave. Simples, de prata, deitada numa caixinha forrada de veludo. Os olhos de Jenna se arregalaram como se tivessem acabado de entregar a ela as chaves de um castelo. E, de certa forma, era isso mesmo. Porque aquela chave não abria um cofre, nem um carro novo. Ela abria a porta de uma casa. Compramos uma casa para você, disse minha mãe com a voz embargada de orgulho, como se estivesse anunciando que Jenna tinha acabado de curar o câncer ou escalado o Everest descalça. Meu estômago embrulhou. Olhei para o meu pai, que apenas acenou com a cabeça num gesto solene, como se aquilo fosse uma escritura sagrada da família. Jenna abraçava os dois, repetindo obrigada sem parar, como um brinquedo de corda. Um dia você vai entender, disse minha mãe, virando-se para mim com um sorriso suave e condescendente que me deu arrepios. Sorri de volta. Não porque estava feliz. Não porque entendia. Não porque aceitava. Sorri porque naquela família aprendi cedo que o silêncio era mais seguro do que a honestidade. Meu próprio presente ainda estava no colo, um envelope fino, simples. Meu pai me entregou logo depois do grande momento da Jenna. Sem aplausos, sem cerimônia. Só silêncio, como se estivesse me passando uma conta para pagar. Meu coração martelava nos ouvidos quando deslizei o dedo sob o selo. Tirei com cuidado uma única folha de papel. Nem olhei para ela de imediato. Fiquei encarando o maldito envelope, pensando que tipo de mensagem eles achavam que estavam me mandando. Que tipo de filha achavam que eu era. Que tipo de pessoa queriam que eu me tornasse. Antes mesmo de ler, minha mente fugiu para todos os outros momentos como aquele. Aniversários em que Jenna ganhava bolsas de grife e eu recebia algo da liquidação. Jantares em que minhas opiniões caíam num silêncio gelado enquanto cada historinha boba da minha irmã arrancava risadas e aplausos. O dia em que ganhei uma bolsa de estudos integral, e ninguém foi à cerimônia porque Jenna tinha um recital de dança na mesma noite. Por muito tempo, achei que era coisa da minha cabeça. Que eu era sensível demais. Mas momentos assim, quando deram uma casa inteira para ela e para mim, uma única folha de papel, mostravam a verdade nua e crua. Eu sabia exatamente onde me encaixava nessa família. Sabia o quão pequena eles me viam. Sentia as palavras subindo pela minha garganta como ácido. Queria gritar. Queria atirá-las como facas afiadas do outro lado da sala. Mas engoli. Continuei sorrindo, mesmo com cada músculo do rosto doendo pelo esforço. Ainda não era o momento de falar. Mas eu sabia, esse momento estava chegando. Não vai abrir? Perguntou meu pai casual, como se não tivesse acabado de torcer a faca no meu peito. Abri o envelope devagar de propósito. Os olhos dele seguiram meus movimentos, curiosos. Mas quando viu o que estava escrito, seu sorriso superior vacilou por um segundo. Um só. Mas foi o bastante. Vi a confusão, depois a compreensão. Vi o maxilar travar. E, pela primeira vez naquela manhã, o cômodo ficou em silêncio. Um dia você vai entender, minha mãe tinha dito. Mas eu já entendia. Só não da forma que ela imaginava. Por muito tempo, tentei acreditar que era só uma fase. Que em algum momento a balança ia virar e alguém na minha família finalmente ia me enxergar.
Não a filha figurante, sempre borrada no fundo das fotos de família enquanto minha irmã brilhava com seu sorriso perfeito e seu charme ensaiado. Mas a infância é cruel. Ela esculpe verdades nos nossos ossos, mesmo quando a gente tenta desaprender depois. Não era uma fase. Era um padrão. Um ritual. Repetido como um relógio. Todo Natal, todo aniversário, todo momento importante esquecido. Lembro de um aniversário, eu devia ter uns 9 anos. Acordei cedo, animada, achando que talvez aquele ano fosse diferente. Na noite anterior, fiz meus próprios bolinhos com a ajuda da minha mãe, embora ela passasse o tempo todo suspirando e olhando pro relógio, ansiosa para não se atrasar pro ensaio da Jenna. Desci as escadas na ponta dos pés, esperando pelo menos um cartão ou alguns balões, talvez até um abraço. Mas a cozinha estava vazia. O ar cheirava a torrada queimada. Nenhum sinal de que aquele dia significava alguma coisa. Eles nunca esqueceram o aniversário da Jenna. Naquele mesmo ano, teve festa no quintal com pônei, mágico e vizinhos que nem gostavam da gente, mas apareceram com presentes brilhantes e sorrisos falsos. Quanto mais eu crescia, mais difícil ficava fingir que não via. Quando me formei com honras no ensino médio, minha mãe mal levantou os olhos do celular. Estava ocupada mandando mensagem pro treinador da Jenna, garantindo que sua estrela preciosa estivesse perfeita para a próxima competição. Mas quando Jenna conseguiu um comercial de shampoo local, teve jantar especial, champanhe e até foto do produto enquadrada na sala. Nunca tive coragem de falar nada. Carregava meu sorriso como armadura. Ria quando era esperado. E guardava minha amargura para as madrugadas silenciosas, quando ninguém estava olhando. Aprendi a me encolher. A desaparecer no fundo. Tão bem que parecia parte do papel de parede. Nunca fui dramática. Não como Jenna, que chorava sob comando e transformava qualquer instante num monólogo digno de novela. Ela sempre soube puxar os fios certos. Conseguia ser vulnerável só pelo tempo necessário para conseguir o que queria. Dinheiro, compaixão, um carro novo ou mais uma segunda chance depois de reprovar uma matéria que nem frequentava. E por mais óbvia que fosse a manipulação dela, mamãe e papai nunca enxergavam. Ou talvez enxergassem e simplesmente não se importassem. Talvez fosse mais fácil acreditar que Jenna era especial e frágil, e que eu era durona. Aquela que não precisava de nada. A filha confiável. A que resolvia tudo sozinha. Eles nunca perceberam o custo dessa força. A solidão, a raiva silenciosa, os anos me perguntando o que eu tinha feito para ser tratada como uma peça de reposição. E tem um momento que ainda ecoa na minha mente até hoje. Na minha cabeça, eu tentava me convencer de que estava exagerando. Lembro do meu último ano do ensino médio, na noite da cerimônia de premiação acadêmica. Eu tinha me matado de estudar, trabalhava em 2 empregos e ainda mantinha minhas notas impecáveis. Enquanto isso, Jenna mal passava nas matérias introdutórias e chorava dizendo que faculdade era difícil demais. Naquela noite, quando chamaram meu nome para receber a bolsa de estudos mais importante, diante de um auditório lotado, subi ao palco tremendo. Olhei para a plateia. Minha mãe estava na primeira fileira. Não sorriu, não aplaudiu, só rolava o feed no celular. Quando desci do palco com o prêmio nas mãos, ela levantou os olhos rapidamente e disse, alto bastante para todo mundo ouvir. Bom, pelo menos ela é boa em alguma coisa. A voz dela cortou os aplausos como uma faca. Senti vontade de desaparecer no chão. Meus colegas sorriram sem graça. Meu professor favorito só deu um tapinha no meu ombro, como quem dizia, você tá indo bem, mesmo que sua própria mãe não veja. Aquele momento cristalizou algo dentro de mim. Não era só dor, era clareza. Eu não estava imaginando, eu não estava exagerando. Eu era invisível. Invisível por escolha deles. Sempre me perguntei, você já se sentiu assim? Como se fosse apenas um personagem secundário na história da própria família. Como se suas vitórias só importassem quando alguém mais falhava. Se já passou por isso, conta nos comentários. Talvez falar seja o primeiro passo para deixar esse peso para trás. Anos depois, voltei para casa numa visita rápida. Daquelas que a gente só faz por culpa, não por vontade.
E foi nessa visita que vi algo que eu nunca deveria ter visto. Eu estava no escritório dos meus pais quando percebi o cofre na parede, ligeiramente aberto. Não estava procurando nada específico, mas algo ali chamou minha atenção. Meu pai era obcecado por trancar tudo, luz, portas, até o termostato, e ver o cofre assim com a maçaneta solta parecia errado. Devia ter ignorado. Devia ter voltado pro meu quarto. Mas uma fome antiga cresceu dentro de mim, a de finalmente encontrar algo que não tivesse sido entregue para Jenna. Caminhei devagar, sentindo cada passo ecoar no silêncio da casa. Empurrei a porta, prendi a respiração e vi pastas grossas, cheias de papéis presos com clipes, organizados com uma importância gritante, títulos de propriedade, declarações de imposto, extratos bancários. Coisas que eu esperava. Mas, no meio, havia um envelope manchado, selado, com meu nome escrito em letras maiúsculas inconfundíveis. Eu não devia ter aberto. Mas abri. Dentro, havia uma cópia de um testamento. Não era o que eu tinha visto anos atrás, aquele em que meu pai fez questão de mostrar que tudo seria dividido de forma justa. Este era diferente. Nesta versão, meu nome aparecia primeiro. Não o da Jenna. E não só como beneficiária igual, meu nome estava vinculado a algo muito maior. Uma propriedade. Uma propriedade comprada no meu nome anos atrás. Meu coração disparou. Li cada linha 3 vezes. Não era engano. Não era presente. Era algo deliberado, registrado, arquivado. Por que meu pai compraria algo no meu nome sem nunca me contar? Por que esconder num cofre como se fosse sujo? Continuei vasculhando. Achei extratos bancários estranhos, transferências que não faziam sentido. E então um documento específico me gelou. Uma autorização bancária assinada com a minha assinatura falsificada. Datada de 2 anos antes. Alguém usou meu nome. Minha identidade. E pelos detalhes, não foi a primeira vez. Naquele fim de semana, não confrontei ninguém. Tomei café da manhã em silêncio. Arrumei minhas coisas e fui embora antes do meio-dia. Mas assim que voltei para o meu apartamento, comecei a investigar. Puxei meus relatórios de crédito, conversei com um amigo advogado, montei peça por peça do quebra-cabeça financeiro que eu nem sabia que existia. O que descobri nos meses seguintes me deixou em choque. Meus pais tinham construído uma rede inteira de movimentações financeiras e transferências de propriedade em meu nome. No papel, eu era dona de mais coisas do que jamais imaginei: contas, imóveis, investimentos. Mas, na prática, nunca tive acesso a nada. E o pior, eles ainda não sabem que eu sei. Existe um tipo específico de raiva que cresce em silêncio. Não é barulhenta, não é explosiva. É discreta, controlada, como uma chama baixa que vai cozinhando você por dentro. E um dia, quando percebe, ela já tomou tudo. Foi exatamente assim que eu me senti. Eles esconderam, mentiram e presumiram que eu nunca descobriria. Que eu continuaria no meu papel de sempre, sorrindo educadamente enquanto a coroa era entregue a Jenna, de novo e de novo, como se fosse o direito natural dela. Mas toda mulher subestimada por tempo demais aprende uma coisa: vingança não precisa ser barulhenta para ser devastadora. Só precisa ser precisa. Então comecei a planejar. Não uma cena dramática, não um surto emocional que eles pudessem descartar como exagero. Planejei algo melhor. Algo que eles só perceberiam quando fosse tarde demais. Conversei com meu amigo advogado, entreguei todos os documentos e pedi ajuda para entender cada detalhe. Analisamos tudo: títulos de propriedade, assinaturas falsificadas, autorizações bancárias suspeitas. O que começou como curiosidade se transformou em algo muito maior. Muito maior. Uma oportunidade de recuperar o controle sem precisar levantar a voz. A Casa do Lago, aquela que eles exibiam como nosso legado, reformada por anos, tinha sido hipotecada em segredo para cobrir o fracasso da empresa da Jenna. Meu pai provavelmente achou que conseguiria resolver antes que alguém percebesse, mas ele se atrasou nos pagamentos. O banco já tinha marcado uma venda silenciosa. E foi aí que tudo ficou interessante. Eu comprei. Silenciosa, legalmente, usando uma conta separada e um intermediário.
Consegui a escritura sem jamais colocar meu nome diretamente. Demorei algumas semanas para orquestrar tudo, mas quando finalizei, a satisfação foi indescritível. Não só eu era dona da casa do lago agora, eu era dona da única coisa que eles jamais imaginaram perder. Enquanto isso, a vida na casa seguia igual. Minha mãe ainda ligava perguntando se eu já tinha conseguido um emprego melhor, com aquela mistura açucarada de preocupação e condescendência que só mães assim sabem usar. Meu pai, de vez em quando, mandava e-mails com ofertas de trabalho, assuntos do tipo: acho que isso combina mais com você. E Gena? Sempre brilhando no grupo da família. Novo cargo, ideia de podcast, viagem para Maui no ano novo com o namorado. Cada mensagem era só um lembrete. Ela ainda era a favorita, a estrela, a filha de ouro. Eu respondia pouco. Sorria nos jantares. Concordava ao telefone. Porque às vezes o silêncio é a arma mais afiada. E cada comentário passivo-agressivo, cada elogio enviesado, só alimentava o fogo que eu vinha preparando. Quando dezembro chegou, comecei a preparar meu golpe final. Um presente que, à primeira vista, não chamaria atenção, mas que, ao ser aberto, desmoronaria tudo. Mandei fazer um envelope de papel marfim grosso, com uma borda em alto relevo delicada. Bonito o suficiente para distrair do que estava dentro. Coloquei uma única carta notariada, curta, direta, legalmente vinculante. Dizia com todas as letras que a escritura da Casa do Lago agora estava no meu nome. Totalmente paga. Não ia processá-los. Ainda não. Só queria que soubessem que eu podia. Que agora o poder era meu. Que todos aqueles anos sendo ignorada e subestimada tinham acabado. O envelope foi colocado numa caixa branca simples. Sem laço, sem brilho. A verdade descansava em silêncio, como uma bomba-relógio debaixo da árvore. Quando a manhã de Natal chegou, o roteiro foi o mesmo de sempre. A encenação perfeita, sorrisos ensaiados, café doce demais, tradição carregada de passivo-agressividade. A árvore no mesmo canto, com luzes douradas e enfeites quebrados que minha mãe insistia em manter. Rolinho de canela queimando nas bordas. Alegria forçada pairando no ar como uma névoa. Me sentei na poltrona gasta de sempre, desde os 6 anos. Só que agora, sob minha pele, vibrava uma raiva silenciosa. No colo, meus presentes, uma simples caixa branca. Enquanto isso, Gena quase gritava de felicidade com a nova bolsa de grife. Radiante, percebeu que combinava com os sapatos que tinha aberto 5 minutos antes. Meus pais olhavam para ela com aquele brilho familiar de orgulho e indulgência. O mesmo que eu já tentei conquistar. E desisti. Então chegou o momento. Entreguei a caixa pro meu pai. Meu rosto inexpressivo, meu sorriso educado e distante, o mesmo que se dá a um estranho no metrô. Ele fez piada sobre ser leve demais. Olhou para Gena rindo, certo de que eram meias de novo. Mas a expressão dele mudou assim que abriu a tampa e viu o envelope. Nada de cartão. Nada de gravata nova. Só um envelope lacrado com cera, bem no centro da caixa. Ele abriu devagar, ainda me subestimando. Desdobrou os papéis, a xícara de café na outra mão, pronto para soltar algum comentário sarcástico que nunca veio. Na primeira frase, o sangue sumiu do rosto dele. Os olhos percorriam a página freneticamente, como se procurassem uma saída. Mas não havia saída. Eram 2 documentos. A carta oficial me declarando única proprietária da Casa do Lago. Outro, a papelada do tribunal confirmando que a transferência foi concluída com sucesso, por meio de um leilão silencioso 2 meses antes. Minha mãe se inclinou por cima do ombro dele, sorrindo ainda, até ver o cabeçalho. Seus lábios se abriram devagar. O sorriso se quebrou. Confusão virou pânico. O que é isso? Sussurrou a voz trêmula. Olhei direto nos olhos dela, sem piscar. Exatamente o que parece. Minha voz saiu calma, quase doce. Ela se virou para meu pai e perguntou algo baixo, urgente. Não ouvi, mas vi o rosto dele se contorcer num jeito que nunca tinha visto. Não era raiva. Não era só vergonha. Era devastação. A última peça se encaixou.
Minha mãe finalmente entendeu que não era só sobre eu ser dona da casa. Era sobre o segredo que meu pai guardou dela, desde que hipotecou aquela casa em silêncio. Pela primeira vez eu a vi diferente, frágil, confusa, traída. E eu? Não me movi. Não ofereci consolo. Não dei explicações. Fiquei sentada, deixando o peso da minha vingança preencher a sala. Porque aquilo nunca foi só sobre uma casa. Era sobre poder. E, pela primeira vez, ele era meu. O silêncio era tão denso que parecia impossível respirar. Minha mãe, imóvel. Meu pai, curvado como se visse seu castelo de cartas desmoronar. Gena abraçava a bolsa contra o peito, como se pudesse protegê-la de tudo que caía ao redor. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. E naquele silêncio esmagador eu finalmente entendi. Isso não era só vingança. Era o acerto de contas que a minha vida inteira estava esperando. Levantei devagar. Alisei meu suéter com uma calma quase teatral. E disse, com um sorriso leve, as palavras que ecoariam na mente deles por muito tempo. Trouxe café da manhã para vocês. Minha voz saiu suave, mas firme, como se nada fora do normal tivesse acabado de acontecer. Era como se eu tivesse jogado uma granada bem no meio da manhã de Natal perfeita deles. Ninguém respondeu. Nenhum aceno, nenhum piscar de olhos. Aquele silêncio de olhos arregalados e bocas entreabertas foi mais satisfatório do que qualquer discussão poderia ser. Peguei meu casaco do encosto da cadeira e vesti devagar, saboreando cada segundo da tensão, do desconforto, da incredulidade que pairava no ar como fumaça depois de um incêndio. Não me expliquei. Não pedi desculpas. Não dei justificativas. Também não ofereci uma última chance para distorcerem a história ou minimizarem o que fizeram. Eu já tinha dito tudo o que precisava, não com palavras, mas com ações. E naquela família, ações sempre falaram mais alto do que qualquer outra coisa. Quando cheguei à porta, parei por um instante. Não porque quisesse um grande momento final. Não porque quisesse me vangloriar. Mas porque queria ver os rostos deles uma última vez, ver o peso da realidade finalmente se acomodando. Só para deixar claro, disse, percorrendo cada um deles com o olhar, eu não vou dividir a casa desta vez. Agora ela é minha. Tudo é meu. E acho que já passou da hora de eu começar a fazer as coisas do meu jeito. O silêncio ficou ainda mais pesado. Um lampejo de confusão cruzou o rosto da minha irmã, como se a simples ideia de eu reivindicar algo que ela não pudesse tocar fosse dolorosa demais para processar. Minha mãe pareceu querer dizer algo, talvez discutir, talvez implorar, mas não disse. Talvez, pela primeira vez na vida, ela tenha entendido que suas palavras já não tinham peso ali. E meu pai, ele nem levantou os olhos. Só continuou encarando o documento nas mãos, como se olhasse por tempo suficiente, a tinta pudesse se reorganizar e lhe dar uma segunda chance. Mas segundas chances não existiam mais. Saí. Fechei a porta atrás de mim com um clique silencioso que, de algum jeito, pareceu mais alto que 1000 portas batendo. O ar frio me atingiu como um vento purificador, forte e honesto. E, pela primeira vez em anos, senti algo que quase parecia paz. Não era alegria. Não era vitória. Era mais profundo, uma certeza inabalável de que eu tinha recuperado tudo o que me roubaram, pedaço por pedaço. Minha voz. Meu espaço. Minha dignidade. Quando cheguei ao carro, minhas mãos tremiam levemente, não de nervoso, mas de alívio. O tipo de alívio que só vem depois de prender a respiração por tempo demais e, enfim, soltá-la numa exalação longa e dolorosa. Não olhei para trás. Não precisava. O que quer que estivesse acontecendo atrás daquelas paredes já não era problema meu. Eu tinha deixado minha verdade sobre aquela mesa de jantar polida como um espelho que eles não poderiam mais evitar. Mais tarde naquela noite, sentei na casa do lago, encolhida numa velha poltrona ao lado da janela, coberta com um cobertor que cheirava levemente a cedro e poeira. A neve começou a cair devagar, flocos leves flutuando sobre o lago congelado. O mundo lá fora estava em silêncio, aquele silêncio que só o inverno sabe fazer. Tomei um gole de café, sentindo o calor preencher os espaços vazios que habitaram meu peito por anos demais.
Era estranho como a casa estava quieta, sem vozes, sem tensão, sem ninguém tentando ofuscar ou disputar migalhas de aprovação. Pensei em ligar para um amigo, talvez contar tudo num monólogo dramático, regado a vinho. Mas não liguei. Algumas histórias não precisam de plateia. Algumas vitórias não precisam de aplausos. Será que algum dia eles viriam até mim? Será que tentariam explicar, justificar ou fingir que nada aconteceu? Talvez sim. Talvez não. Mas já não importava. Eu não estava buscando desfecho. Não queria perdão. Não queria reconciliação. A única coisa que eu queria era deixar claro que dessa vez eu tinha traçado um limite. Não por raiva, mas por autopreservação. E, pela primeira vez, eu não ia voltar atrás. O curioso é que agora que finalmente tenho algo que eles queriam, eu nem sequer desejo isso. Mas eu precisava que soubessem que eu podia. Que, do mesmo jeito que um dia me tiraram tudo, eu também podia tomar.